Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que tem sido muito comentado, muito discutido, e a gente vai falar sobre esse assunto com um grande especialista. Estou a apresentar para vocês aqui Marcelo Fernandes. Marcelo é meu colega, meu parceiro aqui na FAICO. Importante dizer, nada que a gente vai falar aqui tem qualquer ligação com a FAICO, pois a gente pode até fazer qualquer relação, mas nós vamos falar aqui deste assunto, que é o assunto da moda, o bendito do chat GPT. Marcelão, obrigado aí de você ter topado esse bate-papo aqui para o meu canal. Faz aí a sua apresentação, depois nós vamos fazer. Olha só, vai ser bem legal. Vamos fazer um ping-pong com perguntas e respostas e depois vamos fazer uma simulação com o uso do chat. Marcelão, obrigado mais uma vez. Faz sua introdução aí, se apresenta para a galera te conhecer. Valeu, Tamba. Obrigado, meu velho. Pessoal, então, eu sou Marcelo Fernandes, eu trabalho com Tamba na FAICO, né, como ele já comentou. Eu sou estatístico, tá? Eu trabalho já há mais de 25 anos aí com dados. Estou na FAICO aí, já é minha segunda passagem na FAICO. Eu trabalhei na primeira passagem aí em torno de 4 anos. E aí, na minha segunda passagem, já estou aí há uns 9 meses, mais ou menos, né? Tenho trabalhado nos últimos 25 anos aí em empresas, grandes empresas do setor financeiro, basicamente, né? Bancos, financeiras, empresas de serviço, empresas de software também, né? SaaS, OpenText, SPSS, agora FAICO, e já trabalhei na HSBC, Itaú, trabalhei na Redcar, na Orbital, na EY, Pascoaloto, uma porrada de empresas aí, todas as empresas muito bem conceituadas e nas quais tive experiências muito legais, né? E essa experiência aí na FAICO, ultimamente tenho trabalhado muito com a parte de analytics e principalmente a parte de otimização aplicada aí ao setor financeiro. Aí, com o surgimento do chat GPT, né, que é algo que de verdade tem impactado a vida de todo mundo, né, no mínimo, do ponto de vista de curiosidade, mas aí com diversos reflexos e com várias capacidades, várias possibilidades de utilização, que é um pouco do que eu e o Tamba vamos estar batendo uma bolinha aí, e depois a gente vai por alguns experimentos dentro do chat GPT para mostrar aí algumas coisas, algumas bem legais, outras nem tanto, e alguns cuidados que eu acho que são importantes as pessoas terem para tirarem mais benefício desse tipo de tecnologia. Assim, de maneira geral, acho que essa é a minha introdução. Isso aí. Beleza. Vamos fazer um ping-pong aqui para a gente depois partir exatamente para essa simulação que o Marcelo falou, que vai ser bem legal. Então vamos para o ping-pong, Marcelão. Vai lá, pronto? Vou lá, vou sacar a Bora. primeira, beleza? Bora. O que é chat GPT? Então vamos lá, ó. Se a gente pensar no que é o ChatGPT, eu já posso responder essa pergunta junto com uma outra pergunta do que está por trás do ChatGPT, porque as duas perguntas são muito relacionadas. Primeiro, se a gente pensar no ChatGPT, o nome chat já diz, é um assistente pessoal, é um assistente virtual, um chatbot, é um robô com o qual você estabelece uma conversa. Isso significa que você escreve alguma coisa e o robô responde. Então, esse é o grande, é o lado mais encantador da tecnologia e, ao mesmo tempo, aterrorizante, porque o nível de resposta do robô tem sido, digamos assim, tem gerado sentimentos muito diversos, né? E é sobre isso um pouco que a gente vai conversar. Mas, assim, respondendo o que é, o ChatGPT basicamente é um robô de inteligência artificial construído a partir da OpenAI. A OpenAI é aquela mesma empresa que o Elon Musk investiu lá atrás, aí, né? Surgiu aí, não tem nem 8 anos que essa empresa existe, acho que 7, 8 anos que essa empresa existe, e ela desenvolveu, aí eu já entro na segunda pergunta, né? O que está por trás do ChatGPT? Tá, tem muita relação com o processo de construção e aplicação de algoritmos de inteligência artificial. Porque pensa só, o que você precisa ter para um robô desse ser inteligente?
ele precisa ter a capacidade de conseguir identificar quais são as palavras mais adequadas que ele tem que colocar na resposta dele. Então, você faz uma pergunta, que tipo de alimento o ser humano come? Aí, o que o chat GPT vai responder? O ser humano é um animal onívoro, que come carne, come plantas, come vegetais, toma leite, etc, etc. Ele vai tentar colocar nessa frase de resposta que faça sentido para você, palavras que tenham um nível de conexão que faça sentido. Então, o que tem por trás do chat GPT? Aí entrando no significado da sigla GPT, né? Generative Pre-Training Transformer. É um palavrão isso, né? Mas se você traduzir de uma maneira simples, o que quer dizer o generative? Ele tenta predizer qual vai ser a próxima palavra, o grupo de palavras que devem aparecer na resposta dele. Então, por exemplo, qual é a capital do estado de Roraima? O que ele vai responder? Ele tem uma base de conhecimento na qual ele foi treinado, e essa base de conhecimento envolve artigos científicos, envolve sites da internet, envolve livros, envolve revistas, envolve uma tremenda base extensa de conhecimento. Ele tem resposta, entre aspas, para basicamente todos os temas. Só que qual que é o segredinho? E onde que está o pulo do gato? Está na forma como ele responde. E a ideia do chat GPT, e essa é a ideia do robô, é tentar colocar essa resposta da maneira mais natural possível. E a ideia do natural é justamente você achar que está conversando com uma pessoa, achar que está conversando com um colega de trabalho, etc., porque o nível de naturalidade da resposta é absurdamente alto. Então, Ótimo. o pre-training tem a ver com o fato desse modelo de resposta, esse modelo de construção de resposta, ser baseado num universo gigantesco de dados. Por isso que chama o chat GPT baseado na terceira geração aí dessa tecnologia chamada GPT-3. A gente está no GPT-3, teve o GPT-2 antes, teve o GPT-1. O que evoluiu de uma linguagem para outra? Não só o tamanho dos repositórios, a amplitude dos repositórios que foram usados para treinar essa inteligência artificial, como também a quantidade de parâmetros que foram inseridos no modelo. Ou seja, quanto mais parâmetros você vai inserindo no modelo, mais complexo e mais preciso ele passa a ser. Então, você faz uma pergunta do tipo, cara, como é que eu faço como é que eu faço para ter uma dieta saudável, sendo que eu sou uma pessoa, por exemplo, Obesa. obesa? Olha só que pergunta complexa. Onde é que ele vai buscar esse tipo de resposta? Ele vai tentar construir uma resposta olhando todo o histórico de dados que ele tem disponível, mas de tal forma que essa resposta tenha um contexto que faça sentido para a sua necessidade. Por isso que chama de Legal. Transformer. Pode falar, Dan. Não, legal. Pô, ótimo, acho que a primeira aqui está super entendida. E aproveitando tudo isso que você está dizendo, o que difere isso hoje, o chat GPT, de um mecanismo de busca do Google? Que Esse é um bom também. ponto. Uhum, Esse é um bom ponto, Tam. Uma baita pergunta, por quê? Se você olha no Google, o Google vai te dar. Olhando o Google as is, tá? Como ele é hoje. Não estou nem falando perfeito. de Da evolução evolução. da plataforma, mas se você entrar no Google, vamos pegar essa mesma pergunta que a gente simulou aqui. Que tipo de dieta você me recomenda, considerando que eu sou uma pessoa obesa? Olha só, é uma pergunta que exige uma resposta que muitas vezes não é tão simples. Se você coloca isso no Google, o que o Google vai fazer? O Google vai procurar sites, vários sites, que a gente chama de entradas, né? Que tenham alguma coisa com essas palavras. Obeso, dieta, recomendação. Pode ser que ele encontre algum site que já tenha isso pronto, mastigado para você, pode ser que não. Qual que é a Mas ele vai diferença? fazer um copy-cole, né? Ele não vai fazer uma resposta inteligente Ele vai te dar uma lista de sites que você vai ter que entrar um por um. Claro que os para primeiros, captar. teoricamente, são os que têm mais probabilidade de ter alguma resposta decente para você, mas Ou
Ou os que pagam mais para aparecer na frente. Exato, os que pagam mais por uma questão do algoritmo de ranqueamento, eles aparecem primeiro. Você vai ter que entrar, vai ter que gastar um tempo para entrar em cada um e ficar procurando a informação que te interessa. Eu O tenho um chat exemplo, eu tenho um exemplo legal que eu acho que explica com maestria a diferença. Se você for no Google e fizer a seguinte pergunta: me traga um animal que não é uma zebra. O que ele vai trazer de imagem? uma zebra, por Uma causa da zebra. palavra. Exatamente. Usa a palavra-chave. Ele está olhando Exatamente. zebra, então ele mostrou zebra, mas a tua pergunta foi que não seja uma zebra. Acho que essa é a básica da diferença, né? Porque você está olhando palavras e ele procura uma resposta baseada única e exclusivamente na tua palavra-chave lá. Exatamente. Muitas Legal. vezes você vai encontrar a resposta no Google, só que o tempo que você vai demorar para encontrar a É resposta muito maior. potencialmente é maior do que Legal. o ChatGPT que já vai te dar a resposta mastigada, entendeu? Esse mastigado a gente vai discutir um pouquinho, porque esse Legal. mastigada ele tem algumas implicações que podem fazer com que a gente, entre aspas, seja enganado se a gente, digamos, confiar cegamente na resposta do chat. Por isso que alguns pontos aí de discussão são super importantes com relação a isso. Legal. Beleza. Próximo aqui, ó. Qual tem sido a resposta do mercado frente a essa popularidade crescente do chat GPT? Cara, isso é super legal, né? Porque isso gerou um desespero, se você pensar tanto no Google e agora mais recentemente na Meta, né? Ambas, qual que é a ideia? Porque não adianta responder a essa ação da OpenAI com o ChatGPT, da Microsoft, obviamente, que apoia a Sim. OpenAI nessa iniciativa com o ChatGPT, com um outro tipo de serviço que ofereça algo, alternativo. Cara, vai ter que oferecer uma resposta à altura. Se uma pessoa se acostuma com o chat GPT, teoricamente, tanto o Google quanto outros concorrentes, por exemplo, como nesse caso a Meta, né, que administra o Facebook, tem que oferecer um assistente pessoal dessa mesma natureza. Então, o que acontece? Se você olhar, o Google veio com o Bard aí como sendo uma inteligência artificial que ainda é experimental, ainda não está totalmente disponível, mas que vai oferecer uma ideia muito parecida com o que o ChatGPT propõe. Da mesma forma, a Meta também quer colocar isso, por exemplo, inserida dentro do Facebook como um assistente de inteligência artificial. Então, você está lá no Facebook, pesquisando alguma coisa, você não vai precisar entrar no site do Chat GPT. Você já vai entrar direto ali no Facebook, já está no Facebook, já vai ter ali uma abinha, um espaço para você acessar o que eles chamam de Llama, né? Llama, que digamos, é a potencial nova concorrente do ChatGPT, olhando sob a ótica da iniciativa da Meta. Então, ambas, tanto o Google quanto o Meta, e daqui a pouco vão surgir outras também, que também vão querer gerar experiências imersivas como essa que o ChatGPT gera, para, obviamente, não ficar para trás, né? Porque isso provocou uma disrupção brutalmente grande do ponto de vista de utilização dos usuários, né? Só para trazer uma estatística super interessante aqui, se a gente olhar, por exemplo, o tempo que uma mídia social demorou, um serviço da internet demorou para atingir 100 milhões de usuários, se você olhar o Google Translator, a gente demorou tipo 78 meses, ou seja, mais de 6 anos. Se você olhar o Uber, 70 meses, quase 6 anos. Se olhar o Telegram, 60 meses, tipo 5 anos. O Spotify, 55 meses. O Pinterest, 41. O Instagram, 30 meses, tipo 2 meses e meio. O TikTok, que é uma ferramenta que viralizou pra caramba, demorou 9 meses. Sabe quantos meses demorou O para o chat? ChatGPT atingir 100 milhões de usuários ativos, Tamo? Não, não sei. 2 meses. Olha só. Impressionante. Ver o impacto que Impressionante. isso provoca em termos de necessidade de Sem resposta do dúvida. mercado, né? Sem dúvida. E aí, falando nisso, vantagens e desvantagens. Eu já comecei a ver uma aqui, que meu filho falou que já fez 5 redações com esse negócio.
Ah, sim. Assim, vamos lá, né? É difícil você listar todas as vantagens e desvantagens, porque Claro, tem um caráter pessoal, né? Cada sem um dúvida. vai olhar isso sobre um aspecto dos benefícios que ela pode trazer para si. Mas vamos Para pensar si. em alguns que são clássicos, tá? Primeiro, puta vantagem do ChatGPT. Essa é geral. É uma baita ferramenta de pesquisa para quem Pois é. sabe interpretar e questionar os resultados. Sim. Não, eu até vou dar um exemplo rapidinho aqui. Eu estava escrevendo uma matéria, na verdade foram duas vezes, e aí eu estava falando sobre o plano real. Cara, eu falei, cara, quanto tempo mesmo que é o plano real? Eu fui lá no aplicativo do chat, falei, qual foi a data do plano real? Ele foi lá e já me respondeu direto. Ah, não sei o que lá, babá, babá. Outra coisa que eu pesquisei, falei, cara, a lei de superendividamento, quando é que foi gerada, foi assinada? Cara, eu acho que tem muito benefício nesse sentido, porque, de novo, se eu fosse no Google, ia me dar um monte de coisa e ia ter que ficar pesquisando, entrando. Então, a facilidade de pesquisa é impressionante nesse sentido. Ah, impressionante. Não, segunda, puta, outra vantagem. Você consegue rapidamente ter resposta. É exatamente o que você falou. Rapidamente você consegue ter resposta para a maioria dos temas que estão disponíveis aí, entendeu? Qualquer tipo de Isso aí. assunto, pesquisa. E o mais legal, não só em um idioma. Você pode perguntar em qualquer Em idioma. qualquer idioma, Você exatamente. não pergunta em Muito legal. português, pode perguntar em inglês, pode perguntar em espanhol. Cara, se você tiver um teclado japonês, pergunta em japonês. Ou seja, como tem muita gente perguntando também, uma base de conhecimento gigante sendo gerada, tem Ele todo um vai processo, alimentando, né? vai alimentando a rede, vai gerando um processo de aprendizado contínuo também, que faz com que ele melhore a capacidade de gerar respostas mais precisas ao longo do tempo, entendeu? Isso é Legal. outra coisa, disponibilidade, cara. Esse negócio está disponível 24/7. Você viu aquele número de WhatsApp que eu te passei? Tem empresas que já usam APIs, por exemplo, para disponibilizar o chat GPT, por exemplo, no WhatsApp. Então, Olha outra aqui. Olha outra aqui que eu pesquisei. Quantas vezes a palavra digital foi consultada no Google? Cara, eu fui pelo Google. Cara, eu demorei um ano para conseguir. Cara, lá eu digitei, apertei o botão. Cara, 10 segundos veio lá. Foi pesquisada X milhões de vezes no último mês. absurdo, né? Não, Maravilhoso. é absurdo. Entendeu? É isso. E Não. desvantagens, Marcelão? Desvantagens. Não, eu só quero falar de uma vantagem aqui Fala que é lá. sensacional, cara, que é o uso da versão paga. Porque se você Ah, olhar o legal. chat GPT hoje, é uma vantagem e uma desvantagem já ao mesmo tempo, tá? Porque a versão gratuita, ela é sensacional, você não paga nada, só que com a quantidade de usuários crescendo, o que acontece? A ferramenta se torna lenta pra caramba em vários momentos do dia. Isso aí. Se você olhar o Chat GPT Plus, que é a versão paga, que custa US$ 20, cara, eu vou mostrar aqui para você, eu vou mostrar aqui na simulação, eu tenho eu assinei o Chat GPT Plus aqui, eu vou assinar por uns 2, 3 meses aqui, só para avaliar, mas, cara, é absolutamente sensacional em termos de velocidade, um negócio assim impressionante, você vai ver a diferença. E desvantagens, assim, cara, uma das desvantagens que eu considero, duas que são, inclusive, perigosas. Primeiro, cara, isso mina a capacidade de inteligência das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acabam terceirizando para a máquina todo o processo de Exatamente. investigação que normalmente a gente faria, mesmo que seja via Google, exige um trabalho razoável de você compilar a informação. Porque Já, conhecimento não é igual lá no Matrix, né? Que a Trinity fala lá, me dá um programa para dirigir um helicóptero, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, o ser humano para aprender não é instantâneo. Então a exato, pesquisa faz parte do processo de aprendizado. A partir do momento que eu acho que eu tenho aquilo tudo mastigado, né? A tendência pode ser exatamente falar, ah, puta, já que faz para é mim, para que isso, eu vou? é isso, Sem dúvida, concordo plenamente. é Esse talvez isso. seja maior, né? O Hoje, emburrecimento, né? Hoje, uma limitação que existe, mas acho que ela vai desaparecer com o tempo, é que a base de conhecimento dela é até 2021. Então, você citou esses dias aí que você pesquisou alguma coisa de indicadores dos últimos 2 anos. Isso, Cara, ela não vai te responder, porque ela não tem nenhuma informação ligada ao que aconteceu a partir de 2022. Isso daqui a pouco vai sumir e tal, mas sem hoje dúvida. é uma limitaçãozinha, entendeu? Esse é Legal. um ponto importante. Cara, outro ponto importante é eu vou mostrar um exemplo disso.
os processos de alucinação da inteligência artificial. Por isso que essa capacidade de questionar a resposta do chat GPT, ela é uma habilidade que as pessoas têm que adquirir. Porque, para você ter uma ideia, vou mostrar um exemplo aqui, cara, muito engraçado. Inclusive, eu acho que eu fui até promovido, né? Fui promovido e não sei. Vou perguntar para o chat GPT quem é o Marcelo Fernandes na Paico, né? Então, cara, eu perguntei isso. Você sabe que ele não trouxe. Ele trouxe uma Então, outra pessoa. é coisa muito louca. Você vai ver, e ele, inclusive, inventa lugares que eu nem trabalhei. Então, ele inventou uma empresa que eu fundei. Eu falei, cara, mas não é possível que existe outro cara com o mesmo nome que eu que fundou uma empresa com esse nome. E depois Pois eu é, acabei. exato. Exatamente. Bom, legal. Mas olha só, vamos pegar para a gente acabar o ping-pong para a gente ir para mito e realidade, quando a gente fala de chat GPT. Cara, tem vários, né? Mas, assim, um mito que eu acho que é muito forte é que as pessoas acham que o chat GPT vai substituir as pessoas, né? Não vai substituir as pessoas. Ele não vai substituir as interações humanas. O que vai acontecer é a gente mudar a forma como a gente usa a informação. Hoje, Ótimo. basicamente, a gente tem muito trabalho para construir as coisas e o chat GPT simplifica isso. Então, quer dizer, a gente não precisa mais da gente? Não é verdade. Agora, o que vai se exigir mais, cada vez mais das pessoas, é a capacidade de conseguir usar aquela informação que o chat GPT te fornece de maneira muito rápida. Um exemplo típico disso é programação de computadores. Um código em Python. Vou mostrar um código em Python que, cara, quanto tempo uma pessoa demora para fazer um código em Python específico? Isso aqui demora 5, 10, 15, 20 minutos. Você pode pedir para o chat GPT criar um código em Python que faça determinada tarefa. Ele te entrega esse código quase que, na maioria dos casos, de maneira funcional e rodando. Depois você testa, vou mostrar o teste aqui. Cara, ele te entrega em questão de segundos, 5 segundos, 10 segundos no máximo, e ainda te explica o código funcionando. Ou seja, não é que ele vai substituir um programador, mas um programador vai ter que ter uma capacidade de conseguir usar aquela informação de uma maneira que aquilo gere valor para a empresa, para o negócio, de maneira geral. Que isso o chat GPT não vai conseguir fazer. Então, esse é um mito que as pessoas têm. Outro segundo mito, só para fechar, é que o chat GPT é completamente preciso. A nossa capacidade de questionamento tem que ser cada vez mais refinada, porque o chat GPT, e aí tem umas estatísticas que dizem que mais ou menos para uns 80% dos casos, o chat GPT fornece informações altamente precisas. Mas tem uns 15 a 20% ali, cara, que ele começa a inventar coisas, que são as chamadas alucinações da inteligência artificial. Que ele te fornece respostas tão convincentes que parece que aquilo que ele está te dando como resposta é a realidade e você não sabe. Entendeu? Então, isso é um mito que as pessoas têm que olhar de maneira bastante crítica quando estiverem usando a ferramenta, né? Legal. A gente falou aqui de alucinações um pouquinho. Eu acho que tem algumas coisas que você vai mostrar no exemplo. Eu vou para a última aqui que a gente combinou, para depois a gente partir para o exemplo. O uso do chat GPT como ferramenta de tomada de decisão nas empresas. Qual que é a perspectiva disso? Cara, você vê cada vez mais a gente vê várias profissões usando o chat GPT como atividade do dia a dia, né? Se você olhar, a gente vai ter profissionais de RH usando o chat GPT para criar job descriptions, a gente vai ter analistas de dados usando o chat GPT para fazer análise sobre os dados, a gente vai ter, por exemplo, professores usando o chat GPT como ferramenta de ensino, estimulando os alunos a pensarem de maneira mais crítica. A gente vai ter advogados usando o chat GPT, por exemplo, para criar resumos de casos, resumos de leis, tornando o processo mais produtivo. Olhando sobre a ótica da produtividade, eu entendo o chat GPT como uma puta ferramenta para o processo, digamos, para o dia a dia nas empresas. Mas daí eu faço uma referência aqui ao Scott Zold. Ele publicou um artigo recentemente aí falando um pouco do que ele acha que é a limitação do ChatGPT com relação à tomada de decisão. Por quê? Porque a gente não tem clareza, não tem regulação, não tem hoje capacidade de auditoria sobre os resultados que o ChatGPT gera. Você imagina isso sendo feito de maneira escalável, Exato. empresa, usando dados de clientes. Hoje, nesse momento, eu entendo
que ainda não estamos maduros para poder ter o ChatGPT sendo usado de maneira escalável para processo de tomar decisão, ainda mais considerando todos esses casos em que as respostas do ChatGPT são completamente distorcidas da realidade. Então, quer dizer, cara, olhando sobre essa ótica de um uso mais amplificado, principalmente pensando em negócios, é algo que as empresas ainda precisam ter um certo cuidado. Legal. Marcelão, vamos para a simulação agora, para você mostrar uns casos para a gente aí? Vamos mostrar uns casos aqui, ó, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou ficar rodando entre o Chat GPT e o Jupyter Notebook, tá? Jupyter Notebook é um negócio aqui que é para você rodar códigos em linguagens de programação, Python, R, etc, tá? Então eu vou abrir o Chat GPT aqui, ó, tá vendo minha tela aí? Ainda Ah, tem não. que compartilhar, né? Peraí, Tem cara. que compartilhar, senão não Se, vai. se eu não compartilhar, aí fica difícil, né? Share screen, peraí. Screen, olha lá. Tá vendo aí, ó? Tá, isso, beleza. Introduction Chat GPT. Deixa eu já até abrir o Jupyter Notebook e deixar ele aberto aqui já, para a gente poder. Porque daí eu vou mostrar alguns códigos malucos que ele solta aqui, e você vai ver o que acontece no, no Jupyter, ó, chat GPT, tá? Deixa eu ler aqui. Então, vamos lá. Então, olha só, vamos lá. Vamos experimentar o chat GPT. Tá vendo aqui que eu tenho a versão Plus, tá vendo aqui que eu comentei? Ó? Perfeito. Essa versão paga do chat GPT Plus. Primeira coisa, olha que interessante, eu vou pedir para ele fazer, ó, cria, ou criar, né? Criar um mapa do Rio Grande, sou gaúcho, né? Todo mundo sabe que eu sou gaúcho, Isso. e eu vou pedir para ele gerar um mapa do Rio Grande do Sul aqui, ó, dividido por... vou colocar o mapa do Rio Grande do Sul em Python, criar um código, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Criar um código em Python, olha só, que gera o mapa do estado do Rio Grande do Sul, dividido por municípios. Olha só, eu não quero só o mapa do Rio Grande do Sul, eu quero que ele traga todos os municípios. Olha aqui, ele já te dá todas as dicas, ó, o passo a passo para fazer. Mas o que que um Zé Ruela, que de repente considera isso de maneira automatizada, vai fazer? Ele vai pegar, vai simplesmente copiar esse código aqui. E outra coisa, cada vez que eu peço para ele fazer a mesma coisa, ele me dá códigos diferentes, tá? Eu nem vou pegar essa versão aqui, porque a versão que eu tenho no Jupyter Notebook da resposta anterior já foi diferente dessa. Tá Mas bom. o que que a pessoa vai fazer? A pessoa vai dar um copy code aqui, ó, e vai lá para o Jupyter Notebook e vai rodar. Não sei se você está vendo aqui, ó, mas ele pede que você leia um arquivo. Aham. Então, como é que eu vou ler esse arquivo se não tem esse arquivo no meu computador? Se eu simplesmente pegar esse código aqui, o que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai procurar esse arquivo aqui no meu computador, ele não vai achar. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui no Jupyter Notebook o mapa do estado do Rio Grande do Sul dividido por municípios. Esse foi o código, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, esse é o código que não funciona, que foi o código originalmente gerado pelo ChatGPT. Por mais que ele Uhum. dê a orientação que você tem que baixar lá o O arquivo. shapefile, que é o arquivo que traz os dados de latitude e longitude das localidades do estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes a pessoa simplesmente vai copiar o código lá, vai jogar para cá e vai rodar. Ó, aí a pessoa executa aqui, ó. Olha lá. Eu vou pôr para executar aqui, ó, olha só. Ele fica pensando, ó, e já me traz uma mensagem de erro. Por que que ele me trouxe essa mensagem de erro? Porque, basicamente, ó, ele está falando que ele não encontrou aquele arquivo O com os arquivo que ele mapas. falou. Uhum. Muito bem. Aí que entra a capacidade humana de olhar o código, criticar no sentido, avaliar ele de O maneira. que que eu preciso fazer a mais? O que que eu preciso fazer a mais para poder fazer esse código rodar, por exemplo, em outra plataforma? O que que eu fiz aqui? Percebe que o que que eu fiz? Eu baixei lá o mapa do Rio Grande do Isso. Sul, Legal. baseado em municípios, e agora eu vou
basicamente rodar. Basicamente já rodei aqui, né? Ó, basicamente já rodei aqui, e aqui traz Ele o mapa trouxe. do Rio Grande do Sul. Então você fala assim, aí você fala assim para mim, ah, beleza, Marcelo, mas qual é a moral da história aqui? A moral da história, gente, é que não dá para simplesmente copiar e colar o que o chat Colar. GPT te fornece como resposta. Isso vale para um código de programação, isso pode valer para uma redação, por exemplo. Escreva para mim sobre o racismo no Brasil. Aí ele vai descrever um código gigante, um texto gigantesco. Mas será que, em vez de considerar aquele texto como sendo a versão final, você não pode considerar aquele texto como sendo só o ponto de partida e você fazer Exatamente. ajustes E de você acordo? desenvolver, você colocar as suas opiniões. Exatamente. Esse é o, É isso aí. Muito É esse bom. o ponto. Esse aspecto crítico de você usar a informação que está sendo colocada de bandeja na tua mão para você melhorar o resultado que ela gera, ou usar o teu componente pessoal, a tua interpretação para tornar essa informação mais valiosa, cara, é isso que no final das contas vai fazer a diferença com Fazer a o uso diferença. do chat GPT. Quer ver? Ó? Olha Muito só, vou legal. botar um outro agora molezinha. Vou colocar um outro molezinha. Olha isso aqui, ó. Imagina o seguinte, Tamba, você está com É, vontade esse aí foi muito inteligente pro meu gosto. Faz um mais fazer um fácil. mais simplesinho, fazer um mais simplesinho, ó. Criar um código em Python que gere, ó, 10 combinações de dezenas da Mega Sena. Eu nem vou falar para Oh, ele que Mega Sena que tem que ter 6 números entre 1 e 60. Não, eu não tô falando beleza, nada. Ó, olha só, beleza. ele simplesmente, olha lá, e já te dá o passo a passo, ó. Olha lá. Olha lá, e já te dá o passo a passo. Olha o tempo que ele demorou. Quanto tempo uma pessoa demora para fazer isso aqui, cara? Imagina. Por mais que seja um Exatamente. programador experiente, que demore 5 minutos, 10 minutos. Olha lá, já terminei aqui, ó. Vou lá e vou executar aqui agora. Ó. Esse tipo de código, como eu sei o que eu estou pedindo, eu estou pedindo algo que não exige nenhuma entrada específica. Se eu Esse puder aí dá para executar copiar e aqui, colar. já dá para copiar e colar direto aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Pô, já dá um print aí nessa tela aí e já manda Aí, para mim. ó, as 10 combinações. Aí você pode pedir para ele criar, por exemplo, condições do tipo, Ó, e olha só, é aquilo que você perguntou, você falou. Você não disse para ele que são 6 números, ó. eu Ele nem já, falei que é de 1 a 60, ele não já falei foi lá e nada. ele já sabe, ele consultou a Mega Sena, são 6 dezenas. Percebeu? Percebeu? Esse é o valor que o chat GPT gera. Mas tem um negócio que é mais sinistro ainda, ô Tamba. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou Ó, pegar uma base de dados. já colei esse bagulho aí para já jogar essa semana. Eu vou pegar uma base de dados aqui, ó. Pensa, tá vendo isso aqui, ó? Uma base de People Analytics aqui, dados Tá? de comportamento de funcionários numa empresa com relação a se a pessoa saiu ou não saiu da empresa. O que que eu vou Legal. fazer? Olha que louco, ó. Isso aqui tá num TXT, tá? O que que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma parte dessa base e vou dar para o chat GPT analisar. Ó, fica olhando, ó. Não vou pegar tantos registros aqui, vou pegar alguns aqui só para poder mostrar como exemplo, ó. Vou pegar até aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. O que que eu vou pedir para o chat GPT fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. Escrever assim. Poderia analisar os dados a seguir? Olha só, genérico, hein? Caraca, velho. Fica E aí olhando. você cola aí? Fica olhando. Claro, por favor, compartilhe os dados comigo que você gostaria de analisar especificamente. Nossa. Ele já, inclusive, sugere perguntas que eu posso fazer sobre a base de dados em cima dessa tabela. Qual o departamento com Caraca. maior taxa de rotatividade? Qual é a porcentagem de funcionários que deixaram a empresa? Existe uma correlação entre a idade dos funcionários e o fato deles deixarem a empresa? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Cara, primeira coisa, transforma esses dados em uma tabela, Uma tabela. para ficar mais visível, porque daquele jeito não dava para ver. Nossa, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Aí você já consegue ver melhor, né? Olha lá. Inclusive os dados, como é que os dados são distribuídos, etc. Olha lá. Olha que coisa sensacional. Aí, digamos, tá bom, já deu para ter uma ideia. Não preciso que ele mostre todos. Dá um stop generation aqui. Pronto, acabou. Faz assim, ó. Agora, faça uma estatística descritiva de todas as variáveis.
Olha, Olha só. olha o que ele vai fazer. Ainda te dá o código, ó. Olha lá. Olha aí, cara, olha a velocidade que ele gera o código. Olha que impressionante. Agora, Marcelo, você falou que essa daí é a versão paga, né? Essa é Você a falou versão que é paga. US$ 20 por mês. US$ 20 por mês. Uma versão paga, cara, eu Legal. honestamente, eu estava comparando com a versão gratuita. A versão gratuita, ela é muito. Você vê a velocidade com que ele responde? Sim, Por a quê? diferença está aí. A diferença principal está aqui, cara, porque na versão gratuita ele fica muito lento, sem falar que tem vários períodos do dia que ele fala que está com a capacidade máxima e então você não consegue consultar. Com o Entendi. GPT Plus já consegue ter o acesso assim, puta, meu, garantido em qualquer momento, entendeu? Quer ver, ó? Só para fechar aqui, ó. Qual- quais são, quais são as variáveis com maior correlação com a variável attrition, que é a variável resposta dessa base de dados, se o funcionário saiu ou não saiu da empresa. Deixa eu ver se aqui vai. O negócio é muito louco, cara, porque dependendo da pergunta, olha, olha aqui, já trouxe as correlações tudo aqui, ó. Fantástico. Olha aqui, o que você interpreta aqui, ó? A variável que tem mais correlação com a variável attrition é se o cara faz hora extra ou não, ó. Hora extra. Olha só. E o tempo de experiência dele. Olha lá, olha lá. E Entendi. também a renda mensal dele aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha aí, Ai, que então, legal. você viu? Para onde vai esse negócio? Cara, não duvido que daqui a próximas gerações a gente tenha capacidade de fazer upload de uma tabela de qualquer tamanho e pedir qualquer tipo de análise para ele aqui, entendeu? Pois Hoje a é. gente não consegue fazer upload de base de dados, não. Você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V por enquanto. Mas logo isso Entendi. está disponível, cara. Ô, Marcelão, e aproveita aqui, cara, mostra rapidinho aquele do WhatsApp lá, que é bem mais simples. Sabe que você me mandou? Deixa eu ver aqui, ó. Vê se você consegue aí. Que daí eu tenho que compartilhar meu WhatsApp aqui, né? Ah, é verdade, né? Aí Pois fica, é. aí fica ruim, porque daí aparece Fica coisas. ruim. Não, 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 não. Então, Não, beleza. deixa eu cantar a bola aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu já dou pelo menos a dica. Chat Tá. GPT, ó. Se você adicionar cadê o número Você aqui? me manda isso, eu tenho, na verdade, e eu compartilho na descrição do vídeo. Eu queria te pedir para você me mandar os links de como é que eu acesso tanto a versão trial, aí, free, e a versão plus. Tá E aí eu bom. compartilho também no final do vídeo. Então fica Boa. tranquilo que eu boto o WhatsApp também Eu vou no botar, final. eu tô com o WhatsApp aqui, e daí qual que é o segredinho? É só você adicionar esse WhatsApp na sua Isso lista de aí. contatos, daí o que você faz? Você pode fazer as mesmas perguntas que você está fazendo aqui no site, você pode ir direto no WhatsApp, nesse contato, e perguntar o que você quiser, entendeu? Legal. Essa é a ideia. Eu tinha sido mais, digamos assim, menos inteligente, né? Como eu te falei, eu fiz algumas perguntas de situações que eu precisava ter acesso para relembrar datas, tudo. Mas esse negócio da tabela, cara, é fantástico, cara. Eu tinha Animal, cara, é animal. animado Imagina isso a aqui, velocidade disso. para onde vai? Para onde É, vai? cara, esse assunto é um assunto que dá para a gente falar aqui 2 horas e eu tenho certeza que a galera vai se amarrar em ver todo esse vídeo aqui. Com Mas certeza. acho que vamos para os finalmente aqui, Marcelão. Vamos, Acho que vamos. você já falou aí de tendências, cara. Que mais você pode falar aí de? Acho que você falou bastante, cuidados, preocupações, mitos, tal. Mas deixa um recado final aí sobre o Chat GPT para a galera. Olha, Tampa, eu vou te falar o seguinte, cara. Como recado final, eu acho que esse é o recado principal, acho que eu já comentei isso, mas vou reforçar. Não considera o chat GPT de maneira cega. Não usa ele de maneira indiscriminada. Toda e qualquer resposta que seja gerada pela inteligência artificial questiona, valida. E antes disso, até aprende a fazer pergunta. Porque se você fizer perguntas diferentes, ele vai te dar respostas diferentes. Então, entenda o que você quer de fato responder, que tipo de resposta você quer obter da inteligência artificial. Então, isso é importante, entendeu? Você ter essa capacidade de questionamento para não aceitar de maneira automática todo o conteúdo que ele vai despejar para você, porque na verdade é isso que ele faz.
E o Scott Zold usou bem esse termo, né? O que o ChatGPT faz é basicamente regurgitar um determinado volume de conteúdo baseado em todo o histórico de treinamento que ele já teve dos dados, entendeu? Então, assim, Legal. cabe a gente do outro lado aqui, como usuário, ter um espírito cada vez mais crítico para avaliar se isso pode ser usado ou não como resposta. Legal. Eu vou pedir para o Marcelo me encaminhar também o link desse artigo do Scott Zold. O Scott é um companheiro também de FI com uma referência em estatística, analytics. Vale a pena você conhecer esse artigo. Provavelmente está em inglês, mas hoje em dia tudo é muito fácil. Você bota num formato aí, traduz, que você vai ter acesso ao artigo e entender direitinho o que ele vai estar dividindo com a gente. Marcelão, putz, super obrigado. Queria também deixar aí indicado que vai ter um evento lá da faculdade que você também leciona, né, Marcelo? Sim, vai ter um evento Sobre... que a gente vai falar sobre ChatGPT, exatamente sobre com esse mesmo foco lá com a FIA, tá? Legal, Vai ser dia 13, 7 horas da noite, dia 13 de março, 7 horas da noite. Aqueles que tiverem interesse, entra lá na minha página do LinkedIn e vai ótimo. ter mais detalhes lá sobre o festival de dados lá da FIA no mês de março, tá bom? Vou deixar também na descrição tua página e o link que dá para a pessoa fazer o acesso aí, Boa, galera. vou te mandar tudo isso, Tama, fechado. Beleza, fechado. Marcelão, obrigado, galera. Olha, essa aqui foi longa, mas foi 10, hein? Muita informação. Esse daqui é um vídeo que eu quero que até meu filho conheça para ele ver toda a imensidão disso daí. Então, pô, legal demais. Compartilhe o vídeo para quem você acha que vale a pena. Curte o canal. Rumo aos 1.000 inscritos, hein? Tô com 700, a meta é até junho chegar em 1.000, hein? Bora. Vamos lá, galera. Obrigado, Marcelão, mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.